Lei nº 1278, de 10 de abril de 1991. O prefeito municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Guarapari aprovou e eu sanciono a lei complementar que estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Guarapari, inclusive dos funcionários do Poder Legislativo Municipal. Estatuto dos Funcionários Públicos de Guarapari. Guarapari, S. 10 de abril de 1991. Benedito Sater Lira, Prefeito Municipal. Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Guarapari. Estatuto dos Funcionários Públicos de Guarapari, Lei nº 1.278, 91. Estatuto dos Funcionários Públicos de Guarapari, Lei nº 1.278. Título 1º. Capítulo único. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Guarapari, inclusive aos funcionários do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º. Para efeitos deste estatuto. Primeiro, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Segundo, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário que tem como características essenciais a criação em lei, denominação própria, número certo pagamento pelos cofres do município. Terceiro, classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais atribuições responsabilidades. Quarto, grupo ocupacional é o conjunto de classe que dizem respeito a atividades profissionais correlatas ou afins. Quinto, quadro é o conjunto de cargos efetivos em comissão. Parágrafo único. As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada classe serão objeto de regulamentação. Título 2º. Dos cargos e da função gratificada. Capítulo 1º dos cargos. Artigo 3º. Os cargos públicos podem ser de provimento efetivo, em comissão, em caráter temporário, de regime especial e função de natureza técnico especializada. Artigo 4º. Os cargos públicos municipais são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos neste estatuto. Artigo 5º. É vedado atribuir ao funcionário encargos ou serviços diversos de seu cargo, ressalvadas comissões legais e designação especial. Artigo 6º. Independerá de concurso e será de livre nomeação do prefeito municipal o provimento dos cargos em comissão cujos ocupantes serão demissíveis ad autum. Parágrafo 1º. Os cargos de que trata este artigo são providos através de livre escolha do prefeito ou, mediante indicação do secretário a que pertence o órgão, por pessoas que possuam competência profissional e reúnam as condições necessárias à investidura no serviço público. Parágrafo 2º. A escolha dos ocupantes de cargos em comissão poderá recair, ou não, em funcionário do município. Parágrafo 3º. No caso de recair a escolha em funcionário de órgão público não subordinado à administração municipal, o ato de nomeação será procedido da necessária requisição do funcionário. Parágrafo 4º. A posse no cargo em comissão determina o comitante afastamento do funcionário no cargo efetivo, de que for titular, ressalvados os casos de acumulação legal permitida. Capítulo 2º. Da função gratificada. Artigo 7º. Função gratificada é o encargo de chefia ou outro que a lei determinar, cometido a funcionário efetivo, mediante gratificação. Parágrafo 1º. A competência para designação de funcionário para o exercício de função gratificada e para sua dispensa é atribuída aos secretários municipais e aos dirigentes de órgãos diretamente subordinados ao prefeito municipal. Parágrafo 2º. Nos casos previstos em lei ou regulamento será determinada a correlação entre as funções
gratificadas e cargos de provimento efetivo. Artigo 8º. A designação para a função gratificada vigorará a partir da data da sua publicação do respectivo ato, competindo à autoridade o que o funcionário ficar subordinado, dar-lhe exercício imediato, independente de posse. Artigo 9º. O funcionário não perderá a gratificação a que se refere o artigo 8º, se ausentar pelos motivos previstos no artigo 75, exceto os dos itens 8º, 14, 17, 19 e 23. Título 3º. Do provimento dos cargos. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 10. Os cargos públicos são providos por: primeiro, nomeação; segundo, promoção; terceiro, transferência; quarto, readmissão; quinto, reintegração; sexto, aproveitamento; sétimo, reversão. Parágrafo único. Os atos de aproveitamento de que tratam os itens 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º deste artigo são da competência do prefeito municipal e do secretário responsável pela administração de pessoal. Capítulo 2º. Da nomeação. Seção 1º. Disposições preliminares. Artigo 11. A nomeação será feita: primeiro, em caráter efetivo, quando se tratar de candidato habilitado em concurso público. Segundo, em substituição, no impedimento legal ocupante de cargo efetivo. Terceiro, em comissão, quando se tratar de cargo que assim deva ser provido. Artigo 12. A nomeação, no caso do item 1º do artigo anterior, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação em concurso público. Seção 2º. Do concurso. Artigo 13. A primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, sobre os casos previstos em lei. Parágrafo único. Prescindirá de concurso a nomeação para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 14. Os concursos públicos serão realizados para o provimento de cargos, vagas existentes em cada classe. Artigo 15. É de competência do chefe do Poder Executivo a regulamentação do concurso público, atendidas as exigências dos artigos 96, 3º e 114 da Lei Orgânica do Município. Artigo 16. Até 50% dos cargos vagos serão providos mediante concurso público interno e o restante por concurso público, rigorosamente, em ambos os casos, a ordem de classificação. Seção 3º. Da posse. Artigo 17. Posse é o ato de investidura em cargo público. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção, transferência, adaptação e designação para a função gratificada. Artigo 18. São requisitos para a posse: primeiro, nacionalidade brasileira; segundo, idade mínima de 18 anos; terceiro, pleno gozo dos direitos políticos; quarto, quitação com as obrigações militares; quinto, bom procedimento, comprovado através de atestado; sexto, sanidade física e mental, comprovada em inspeção médica municipal; sétimo, habilitação prévia em concurso público, salvo quando se tratar de substituição ou cargo de provimento em comissão; oitavo, cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos. Parágrafo único. Salvo menção expressa do regime de acumulação, no ato de posse ninguém poderá ser provido em cargo efetivo ou em comissão sem declarar que não exerce outro cargo ou função pública da União, dos Estados, dos municípios e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista. Artigo 19. O provimento dos cargos públicos será realizada mediante decreto. Artigo 20. Ocorrendo igualdade de condições para nomeação dentre os candidatos aprovados em concurso público, será dada preferência na seguinte ordem: primeiro, aos que a ela fizerem jus por força de expressa determinação legal; segundo, ao que apresentar maior número de pontos atribuídos em virtude dos títulos que possuir. Artigo 21.
Do termo de posse, assinado pela autoridade competente e pelo funcionário, constará o compromisso do fiel cumprimento dos deveres e atribuições. Parágrafo único. O funcionário declarará que fiquem obrigatoriamente no termo de posse os bens e valores que constituem seu patrimônio. Artigo 22. A autoridade que der posse verificará sob pena de responsabilidade se farão satisfeitas as condições legais para esse fim. Artigo 23. A posse terá lugar no prazo de 30 dias da publicação, no órgão oficial de divulgação do Estado, no ato de provimento. Parágrafo único. A requerimento do interessado ou de seu representante legal, o prazo para a posse poderá ser prorrogado pela autoridade competente até o máximo de 30 dias a contar do término do prazo estabelecido. Seção 4ª. Do estágio probatório. Artigo 24. Os requisitos necessários à confirmação do funcionário no cargo efetivo, para o qual foi nomeado por concurso público, serão apurados através de estágio probatório com duração de 1 ano de efetivo exercício. Parágrafo 1º. Os requisitos de que trata este artigo os seguintes: 1º, idoneidade moral. 2º, assiduidade. 3º, disciplina. 4º, eficiência. 5º, responsabilidade. Parágrafo 2º. 4 meses antes do término do estágio probatório, o chefe da repartição ou serviço onde sirva funcionário sujeito a este regime, informará reservadamente ao órgão do pessoal competente sobre o desempenho do estagiário, relativamente ao atendimento dos requisitos probantes estabelecidos neste artigo. Parágrafo 3º. Dentro de 30 dias após receber as informações reservadas do chefe da repartição ou serviço, o órgão do pessoal, por seu titular, apresentará parecer escrito ao secretário competente, para apreciação e encaminhamento ao prefeito municipal, que opinará pela confirmação ou não da nomeação. Parágrafo 4º. O parecer que opinar pela anulação da nomeação e consequente exoneração do funcionário será transformado em processo administrativo, e dar-se-á vista ao estagiário, para em 15 dias apresentar defesa escrita. Parágrafo 5º. O prefeito municipal, ouvida a Procuradoria-Geral, julgará o processo em definitivo, decidindo pela confirmação, ou não, da nomeação do funcionário em estágio. Parágrafo 6º. A Procuradoria-Geral é cometido prazo de 10 dias para emitir parecer nos processos que julgarem a aptidão de funcionário em estágio probatório. Artigo 25. O prazo para apuração e decisão dos procedimentos que julgarem os estágios probatórios não poderá ultrapassar a data limite de sua duração. Artigo 26. Em regime de estágio probatório, o funcionário não poderá concorrer à seleção para efeito de promoção nem ser afastado do cargo para qualquer fim, salvo para o exercício de cargo em comissão. Artigo 27. Será submetido a novo estágio probatório o funcionário que, já tendo adquirido estabilidade, for nomeado para outro cargo público de diferente carreira. Artigo 28. A apuração dos requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 24 será feita de acordo com o regulamento que será baixado pelo Poder Executivo. Seção 5ª. Da movimentação. Subseção 1º. Disposições preliminares. Artigo 29. Os funcionários do Poder Executivo serão lotados na Secretaria de Administração, onde ficarão centralizados todos os cargos de lotação. Artigo 30. A Secretaria de Administração alocará as demais secretarias e órgãos diretamente subordinados ao prefeito, e neles terão exercício os funcionários necessários à execução dos seus projetos, atividades e programas, permanentes e temporários. Subseção 2º. Da localização. Artigo 31. Localização é o ato mediante o qual o funcionário passa a exercer suas atividades em outro setor sediado em localidade diferente ou não do anterior, mas sempre dentro da mesma secretaria ou órgão para o qual foi alocado. Parágrafo 1º. Dar-se-á a localização ex officio ou a pedido do funcionário. Parágrafo 2º.
A localização por permuta será feita sempre que possível, entre funcionários ocupantes de igual cargo e processado a pedido escrito de ambos os interessados, observadas as demais disposições desta subseção. Artigo 32. É vedada a localização ex officio. Primeiro, do funcionário licenciado para a campanha eleitoral. Segundo, do funcionário investido em mandato eletivo desde a expedição do diploma até o término do mandato. Terceiro, no período de 06 meses anteriores e 03 meses posteriores às eleições do município. Artigo 33. A localização dos membros do magistério público obedecerá à regulamentação própria. Subseção 3º. Do exercício. Artigo 34. Exercício é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições do seu cargo. Artigo 35. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados nos assentamentos individuais do funcionário. Artigo 36. Ao chefe ao qual subordinar-se funcionário compete dar-lhe exercício. Artigo 37. O exercício terá início no prazo de 15 dias contados. Primeiro, da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Segundo, da posse, nos demais casos. Parágrafo 1º. Quando se tratar de posse em cargo de professor, verificada em época de férias escolares, o exercício terá início na data fixada para o começo das atividades docentes do estabelecimento de ensino no qual for localizado o funcionário. Parágrafo 2º. Não interrompem o exercício. Primeiro, os atos de provimento de que tratam os incisos 2º e 3º do artigo 10. Segundo, os atos de localização, quando não há mudança de localidade e os de substituição. Artigo 38. Ao entrar em exercício, nos casos de provimento decorrentes dos incisos 1º e 5º a 7º do artigo 10, o funcionário apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual, a regularização de sua inscrição no Instituto de Previdência e Assistência, e os cadastramentos no PIS/PASEP e no Imposto de Renda. Subseção 4º. Do afastamento. Artigo 39. O funcionário poderá ser posto à disposição de órgãos de administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, a critério do prefeito municipal, para fim determinado e pelo prazo máximo de 4 anos. Parágrafo 1º. Não haverá o limite de prazo a que se refere este artigo, quando o afastamento for para exercer cargo de direção ou, ainda, para ter exercício em órgão da administração indireta do próprio município. Parágrafo 2º. O afastamento do funcionário para ter exercício em entidades com as quais o município mantenha convênios, reger-se-á pelas normas nestes estabelecidas. Artigo 40. O funcionário poderá ausentar-se da repartição em que tem exercício, mediante autorização expressa do prefeito municipal, ouvida a secretaria responsável pela administração de pessoal, para: primeiro, participar de congressos e outros certames culturais, técnicos, científicos ou desportivos. Segundo, frequentar curso especializado que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular. Parágrafo 1º. No caso do item 2º deste artigo, o funcionário fica obrigado a permanecer a serviço do município, após a conclusão do curso, pelo prazo correspondente ao período do afastamento, sob pena de restituir aos cofres municipais o que tiver recebido a qualquer título, se renunciar o cargo. Parágrafo 2º. Concluído o curso especializado, não poderá o funcionário ausentar-se para frequentar novo curso enquanto não decorrer o período de obrigatoriedade de prestação de serviços fixado no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O afastamento para participação de competições desportivas, referido no item 1º deste artigo, só se dará quando se tratar de representar o município, o estado ou o Brasil em competições oficiais. Artigo 41. Preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou indiciado em processo disciplinar ou, ainda, condenado por crime comum ou indiciado em processo disciplinar ou, ainda, condenado por
crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será afastado do exercício de seu cargo até a decisão final passada em julgado. Subseção 5º. Da substituição. Artigo 42. Haverá substituição nos casos de impedimento legal ou afastamento de titular de cargo efetivo, de cargo em comissão ou de função gratificada. Artigo 43. A substituição para cargo em comissão ou função gratificada será automática ou dependerá de ato da administração. Parágrafo 1º. A substituição automática é estabelecida em lei, regulamento ou regimento e se processará, independentemente de ato. Parágrafo 2º. Qualquer substituição será remunerada e por todo o período. Artigo 44. A substituição só se efetuará quando imprescindível, face às necessidades do serviço e for impossível a redistribuição das tarefas. Artigo 45. Durante o tempo da substituição o substituto perceberá o vencimento do cargo ou a gratificação de função do substituído, ressalvado o direito de opção. Artigo 46. Em caso de vacância e até o provimento do cargo em comissão ou da função gratificada, poderá ser designado pela autoridade competente, o responsável pelo expediente do órgão ou unidade administrativa a que pertencer o cargo ou função. Subseção 6º. Da readaptação. Artigo 47. Será readaptado em atividade compatível com sua aptidão física e mental o funcionário efetivo que sofrer modificação no seu estado de saúde que impossibilite ou desaconselhe o exercício das atribuições inerentes ao seu cargo, desde que não se configure a necessidade imediata de aposentadoria ou licença para tratamento de saúde. Parágrafo 1º. A verificação da necessidade de readaptação será feita em inspeção de saúde o cargo do órgão médico de pessoal. Parágrafo 2º. A readaptação do pessoal do magistério obedecerá à legislação própria. Parágrafo 3º. O ato de readaptação e da competência do secretário responsável pela administração de pessoal. Artigo 48. A readaptação não acarretará decesso nem aumento de vencimento. Capítulo 3º. Da promoção. Artigo 49. Promoção é a elevação do funcionário efetivo à classe imediatamente superior da mesma carreira a que pertence. Artigo 50. A promoção far-se-á, alternadamente, por antiguidade de classe e por merecimento. Parágrafo 1º. Apurar-se-á o merecimento pela concorrência dos seguintes requisitos. 1º, eficiência. 2º, dedicação ao serviço. 3º, assiduidade. 4º, títulos e comprovantes de conclusão ou frequência de cursos, seminários e simpósios relacionados com a administração municipal. Parágrafo 2º. Havendo fusão de classe, a antiguidade abrangerá o efetivo exercício da classe anterior. Parágrafo 3º. Quando ocorrer importe na classificação por antiguidade na classe, terá preferência, sucessivamente. 1º, o funcionário de maior tempo municipal. 2º, o de maior tempo de serviço público. 3º, o mais idoso. Artigo 51. Haverá dois tipos de promoção. 1º, promoção horizontal, que consiste na passagem do servidor de um para outro padrão imediatamente superior, de vencimento correspondente à classe de cargo que ocupa. 2º, promoção vertical, que consiste na passagem do servidor para o nível imediatamente superior, dentro da mesma classe a que pertence. Artigo 52. A promoção horizontal implica somente em aumento de vencimento, sem qualquer alteração nas atribuições e responsabilidade do servidor. Artigo 53. A promoção vertical será feita em função de existência de cargo vago de nível superior ao que o servidor ocupa na classe. Artigo 54. As promoções far-se-ão pelo critério de merecimento, aferido na seguinte conformidade. 1º, para a promoção horizontal, mediante a aplicação anual de boletins de merecimento. 2º, para a promoção vertical, mediante concurso interno, complementado, conforme norma específica do concurso, por aplicação de boletins de merecimento.
Artigo 55. Será de 0,2 anos de exercício o interstício mínimo para o servidor ser promovido para outro nível, salvo necessidade da administração. Artigo 56. A avaliação do merecimento do servidor da Prefeitura será objeto de regulamento próprio a ser aprovado mediante decreto do chefe do Executivo. Artigo 57. Entende-se por lotação o número de cargos necessários ao funcionamento das repartições municipais. Artigo 58. O chefe do Poder Executivo, mediante decreto, fixará a lotação de cada órgão, tendo em vista suas reais necessidades. Artigo 59. O coordenador geral, quando necessário e em acordo com os titulares dos demais órgãos, promoverá estudos de lotação e relotação de cargos das unidades administrativas face aos trabalhos a executar. Parágrafo único. O coordenador geral, com base na conclusão dos estudos de que trata este artigo, proporá ao chefe do Poder Executivo as modificações necessárias, quando for o caso, e sugerirá o provimento de cargos vagos, ou inexistindo estes, a criação de outros, desde que indispensáveis aos serviços municipais. Artigo 60. Toda proposta de criação de novo cargo será acompanhada das respectivas atribuições, dos requisitos mínimos para o seu provimento da unidade administrativa onde será lotado. Capítulo 4. Da transferência. Artigo 61. Transferência é o ato de provimento, mediante o qual o funcionário efetivo permuta o encargo por outro de igual padrão de vencimento, observada a habilitação profissional e exigida prova de conhecimento. Artigo 62. A transferência dar-se-á: primeiro, a pedido do funcionário, atendida a concorrência do serviço. Segundo, ex officio, no interesse da administração, comprovada a necessidade do serviço, sem qualquer ônus ou prejuízo para o transferido. Parágrafo único. A transferência dependerá da existência de vaga. Artigo 63. O interstício para a transferência será de 365, na classe ou no cargo isolado. Parágrafo único. Não poderá ser transferido funcionário em regime de estágio probatório. Capítulo 5. Da readmissão. Artigo 64. O funcionário estável que tiver sido exonerado, poderá ser readmitido por ato do prefeito municipal, sem ressarcimento de vencimentos e vantagens, no interesse da administração. Parágrafo 1º. A realização far-se-á no cargo anteriormente ocupado pelo funcionário ou naquele em que tiver sido transformado, e dependerá: primeiro, da inexistência de vaga. Segundo, da inexistência de candidatos habilitados em concurso público. Terceiro, de prova de capacidade física, mediante inspeção a cargo do órgão médico oficial do município. Parágrafo 2º. A readmissão nos termos deste artigo não se aplica ao pessoal do magistério. Artigo 65. O tempo de serviço público do readmitido, anterior à sua exoneração, será contado apenas para efeito de aposentadoria, disponibilidade e gratificação adicional por tempo de serviço. Capítulo 6. Da reintegração. Artigo 66. Invalidada a demissão do funcionário por decisão administrativa ou sentença judicial, será ele reintegrado com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens. Parágrafo único. Ficará a reintegração administrativa condicionada à revisão do respectivo processo administrativo. Capítulo 7. Do aproveitamento. Artigo 67. Aproveitamento é a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício do cargo que ocupava, quando restabelecido este, mesmo que com outra denominação. Parágrafo 1º. O aproveitamento dar-se-á a juízo da administração, em outro cargo de natureza e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado, respeitada a habilitação profissional e a inexistência de vaga. Parágrafo 2º. A formalização do aproveitamento exige prévia inspeção médica oficial do município. Parágrafo 3º. Provada a incapacidade definitiva do funcionário, será concedida sua aposentadoria. Artigo 68.
será tornado sem efeito o aproveitamento e cessada a disponibilidade, com perda de todos os direitos de sua anterior situação, se em inquérito administrativo ficar constatado que o funcionário, mesmo cientificado expressamente, não entrou em exercício no prazo legal. Artigo 69. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, será aproveitado o que contar mais tempo de disponibilidade, em igualdade de condições, e de maior tempo de serviço público municipal. Título 4. Da vacância. Capítulo único. Artigo 70. A vacância do cargo decorrerá de: 1º, exoneração. 2º, demissão. 3º, promoção. 4º, transferência. 5º, aposentadoria. 6º, falecimento. 7º, investidura em outro cargo, exceto em se tratando de: a. substituição. b. cargo de governo ou de direção. c. cargo de comissão. d. acumulação legal. Artigo 71. A vaga ocorrerá na data: 1º, do fato ou da publicação do ato de vacância. 2º, da vigência do ato que criar o cargo, conceder dotação para seu provimento ou do quis determinar esta última medida, se o cargo estiver criado. Parágrafo único. Verificada a vaga, serão consideradas abertas, na mesma data, todas as que decorrerem do seu provimento. Artigo 72. A vacância de função gratificada decorrerá de: 1º, dispensa, a pedido do funcionário. 2º, dispensa, ex officio. 3º, destituição. Artigo 73. Dar-se-á exoneração: 1º, a pedido do funcionário. 2º, ex officio, quando a. se tratar de cargo em comissão. b. não satisfeitas as condições do estágio probatório. c. o funcionário não entrar no exercício do cargo no prazo legal. d. prescrita a pena de demissão. e. o funcionário tomar posse em outro cargo público, ressalvando o caso de acumulação permitida. f. condenado funcionário a pena superior a 0,2 anos de reclusão, ou superior a 0,4 anos de detenção. Título 5. Das prerrogativas dos direitos e das vantagens. Capítulo 1 das prerrogativas. Seção 1. Do tempo de serviço. Artigo 74. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em ano, considerando-se ano o período de 365 dias. Parágrafo 2º. No caso de apuração para fins de aposentadoria e disponibilidade, feita a conversão a que se refere o parágrafo anterior, os dias restantes que excedam a 182 dias, serão considerados com um ano. Artigo 75. Será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de: 1º, férias. 2º, casamento, até 8 dias. 3º, luto até 8 dias, pelo falecimento do cônjuge, pais, filhos, irmãos e avós. 4º, exercício de outro cargo municipal de provimento em comissão ou função gratificada, inclusive em entidade da administração indireta. 5º, convocação para o serviço militar. 6º, júri e outros serviços obrigatórios por lei. 7º, desempenho de cargo efetivo, em substituição. 8º, exercício de cargo de provimento em comissão, função ou cargo de governo, ou administração, nas esferas federal, estadual e municipal. 9º, licença a funcionária gestante. 10. Licença por acidente em serviço ou por licença profissional. 11. Licença prêmio. 12. Licença para tratamento de saúde na forma estabelecida neste estatuto. 13. Doença, devidamente comprovada, até 12 dias por ano, e não mais que 2 por mês, independente de licença médica municipal. 14. Provas de competições esportivas, quando o afastamento for autorizado. 15. Afastamento por processo disciplinar, se o funcionário for declarado inocente, ou se a punição se limitar à pena de repreensão. 16. Prisão, se ocorrer soltura por reconhecimento de ilegalidade da medida ou a improcedência da
Imputação. 17. Disponibilidade remunerada. 18. Estudo ou missão oficial no país ou no exterior, até 48 meses. 19. Licença para campanha eleitoral, no período entre o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte da eleição. 20. Prestação de prova ou exame, quando se tratar de estudante em curso legalmente instituído não existente no município, mediante apresentação de atestado fornecido pelo respectivo estabelecimento de ensino. 21. Transitar para ter exercício em novo local. 22. Concurso público municipal. 23. Exercício de cargo eletivo, federal, estadual e municipal. Artigo 76. Para efeito de aposentadoria ou disponibilidade, computar-se-á integralmente o tempo relativo a: primeiro, serviço público federal, estadual e municipal. Segundo, serviço ativo nas Forças Armadas e nas auxiliares, computando-se pelo dobro o tempo prestado em operações de guerra. Terceiro, serviço prestado sob qualquer forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres municipais. Quarto, afastamento por aposentadoria ou disponibilidade. Quinto, afastamento para motivo de licença para tratamento da própria saúde. Artigo 77. O servidor público municipal que, anteriormente à sua nomeação, exerceu cargo eletivo, contará esse tempo para efeito de aposentadoria. Parágrafo único. Em caso de aposentadoria por um dos cargos exercidos em regime de acumulação legal, as parcelas de tempo de serviço não concomitante que não foram utilizadas, poderão sê-lo em relação ao outro cargo, para idêntico fim. Seção 2ª. Da estabilidade. Artigo 78. São estáveis, após 01 ano de exercício em cargo efetivo, os funcionários nomeados por concurso. Parágrafo único. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Artigo 79. O funcionário perderá o cargo: primeiro, em virtude de sentença judicial. Segundo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado o direito de ampla defesa. Seção 3ª. Da disponibilidade. Artigo 80. Extinto o cargo ou declarado pelo Poder Executivo a sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo único. A extinção do cargo, assim como declaração de sua desnecessidade, far-se-á por decreto. Seção 4ª. Da aposentadoria. Artigo 81. O funcionário será aposentado: primeiro, por invalidez permanente. Segundo, compulsoriamente, aos 70 anos de idade. Terceiro, voluntariamente, após 35 anos de serviço, se do sexo masculino, ou 30 anos, se do sexo feminino. Quarto, proporcionalmente após 20 anos de serviço. Artigo 82. O provento de aposentadoria será: primeiro, integral, quando o funcionário a contar 35 anos de serviço se do sexo masculino, ou 30 anos de serviço se do sexo feminino. B. Se invalidar por acidente em serviço, por moléstia profissional ou em decorrência das moléstias enumeradas no artigo 96. Segundo, proporcional nos demais casos, salvo o disposto no item 1º do artigo 81. Parágrafo 1º. Sempre que houver aumento de vencimento do pessoal em atividade, idêntico tratamento e na mesma proporção deverá ser dispensado ao pessoal inativo e aos pensionistas. Parágrafo 2º. Nenhuma aposentadoria terá seu provento inferior a 1/3 do vencimento do respectivo cargo e, em nenhum caso, o provento da inatividade poderá ser superior à remuneração percebida na atividade. Artigo 83. O cálculo do provento será feito com base no vencimento do cargo que o funcionário estiver exercendo. Parágrafo 1º. Integrará o cálculo do provento o valor das vantagens permanentes que o funcionário estiver percebendo ou da função gratificada, se recebido por tempo superior a 12 meses. Parágrafo 2º.
quando o funcionário efetivo estiver investido em cargo em comissão, ininterruptamente nos últimos 5 anos anteriores à aposentadoria, fica-lhe facultado requerer a fixação do provento com base no valor do vencimento deste cargo. Artigo 84. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente de 24 meses, salvo quando o laudo médico concluir pela incapacidade definitiva para o serviço público. Parágrafo único. Julgado inválido definitivamente para o servidor público, o funcionário será afastado do exercício do cargo, continuando a receber vencimentos integrais até que seja concedida aposentadoria e sejam fixados respectivos proventos. Artigo 85. É automática a aposentadoria compulsória. Parágrafo único. O retardamento do ato que declarar a aposentadoria não impedirá que o funcionário se afaste do exercício no dia imediato ao que atingir a idade limite. Capítulo 2. Dos direitos e vantagens de ordem geral. Seção 1 das férias. Artigo 86. O funcionário gozará, obrigatoriamente 30 dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada, no mês de dezembro pelo chefe da repartição. Parágrafo 1º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao servidor. Parágrafo 2º. Somente depois do primeiro ano de exercício o funcionário adquirirá direito de férias. Artigo 87. É proibida a acumulação de férias salvo por necessidade dos serviços quando, no máximo, será transferida para o ano subsequente por ato do prefeito. Parágrafo único. As férias não gozadas serão contadas, para efeito de aposentadoria. Artigo 88. Por absoluta necessidade de serviço devidamente demonstrada em processo, poderá a administração sustar o gozo às férias do funcionário, ficando o tempo restante para ser gozado, oportunamente. Seção 2. Das licenças. Subseção 1. Disposições preliminares. Artigo 89. Será concedida a licença ao funcionário. 1º, para tratamento de saúde. 2º, por motivo de doença em pessoa da família. 3º, para repouso à gestante. 4º, para serviço militar obrigatório. 5º, por motivo de afastamento do cônjuge, civil ou militar. 6º, para trato de interesses particular. 7º, a título de prêmio. 8º, para campanha eleitoral. 9º, desempenho de mandato eletivo. Parágrafo 1º. Ao ocupante de cargo de provimento em comissão não se concederá licença nos casos dos itens 6º, 7º e 8º. Parágrafo 2º. Compete ao prefeito conceder as licenças de que trata este artigo. Artigo 90. Fim da licença, o funcionário deverá assumir, imediatamente, o exercício do cargo, salvo prorrogação ou aposentadoria. Parágrafo 1º. A prorrogação dá-se-á ex ofício ou a pedido. Parágrafo 2. O pedido deverá ser aposentado antes de fim do prazo da licença, se indeferido, contar-se-á como de licença para trato de interesses particulares o período compreendido entre a data do término e a do conhecimento oficial do despacho denegatório. Artigo 91. A licença dependente de exame médico será concedida com vencimentos integrais pelo prazo fixado no laudo do atestado. Parágrafo único. Fim do prazo, haverá novo exame médico e o atestado concluirá pela volta do servidor, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria, se for o caso. Artigo 92. O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvo nos casos previstos nos item 4º e 5º do artigo 75. Artigo 93. Expirado o prazo do artigo anterior, o funcionário será submetido a novo exame médico ou é aposentado, se for julgado inválido para o serviço público em geral. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o tempo necessário ao exame médico será, excepcionalmente, considerado como de prorrogação. Artigo 94. O funcionário efetivo em gozo de licença médica não poderá ser exonerado ou dispensado. Subseção 2.
da licença para tratamento de saúde. Artigo 95. A licença para tratamento de saúde será cometida a pedido ou ex ofício. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos é indispensável exame médico. Parágrafo 2º. Estando o funcionário impossibilitado ou de locomover-se, o exame médico será realizado onde se encontrar. Parágrafo 3º. O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se à atividade remunerada, idêntica ou semelhada que exerce no serviço público, sob pena de ser cassada a licença, incluída a hipótese do afastamento, prender-se apenas a um dos cargos de acumulação legal. Parágrafo 4º. O atestado passado por médico ou função médica particular só produzirá efeito depois de homologado pelo Serviço de Saúde do município. Parágrafo 5º. As licenças superiores a 30 dias dependerão de exame por junta médica oficial. Artigo 96. A licença a funcionário atacado de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou visão reduzida, hanseníase, psicose epilética, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, neuropatia grave, estados avançados de Paget, ostite deformante, será concedida quando a inspeção médica não concluir pela necessidade imediata da aposentadoria. Subseção 3º. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 97. O funcionário poderá obter licença por motivos de doença na pessoa do cônjuge, do qual não esteja separado, dos pais, dos filhos ou de pessoas que vivam às suas expensas e que constem de seu assentamento individual, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Parágrafo 1º. Provar-se-á a doença mediante exame médico oficial. Parágrafo 2º. A licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos integrais até 0,6 meses e com redução de 1/3, excedendo esse prazo até 0,2 anos. Parágrafo 3º. Quando pessoa da família do funcionário se encontrar em tratamento fora do município, permitir-se-á o exame médico por profissional pertencente aos quadros de servidores federais, estaduais ou municipais da localidade. Subseção 4º. Da licença à gestante. Artigo 98. A funcionária gestante será concedida a licença, com vencimentos, de 120 dias, mediante exame médico oficial. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica em contrário, a licença de que trata este artigo será concedido a partir do início do 8º mês de gestação, até 15 dias após o parto. Parágrafo 2º. Em caso de parto prematuro, a licença deverá ser concedida a partir da data em que se verificar, prolongando-se por 90 dias. Parágrafo 3º. Na hipótese de feto morto prematuro, a licença terá início na data da ocorrência e se prolongará, a critério médico, até 90 dias. Parágrafo 4º. Ocorrendo o fato de feto morto a termo, a licença que deveria ter sido concedida a partir do 8º mês de gestação, terá a duração de 90 dias. Parágrafo 5º. Os casos patológicos que surgirem durante e depois da gestação e decorrentes desta, serão objeto de licença para tratamento de saúde a qual poderá ser antecedente ou subsequente à licença. Parágrafo 6º. A determinação da data do início da licença à gestante ficará a critério do médico, que tomará em consideração as condições específicas de cada profissão ou tipo de trabalho, assim como o comportamento individual da gestante em face da evolução do processo. Subseção 5º. Da licença para serviço militar. Artigo 99. Ao funcionário que for convocado para serviço militar e outros encargos da segurança nacional será concedida a licença sem vencimento ou remuneração integrais. Parágrafo 1º. A licença será concedida à vista do documento que prove a incorporação. Parágrafo 2º. Do vencimento descontar-se-á a importância que o funcionário perceber na qualidade de
incorporação, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. Parágrafo 3º. Ao funcionário desincorporado conceder-se-á 15 dias para reassumir o exercício de seu cargo. Artigo 100. Ao funcionário oficial da Reserva das Forças Armadas será também concedida a licença com vencimentos durante os estágios previstos pelos regulamentos militares, quando não perceber quaisquer vantagens pecuniárias pela convocação. Parágrafo único. Quando o estágio for remunerado, assegurar-se-á o direito de opção. Subseção 6º. Da licença ao funcionário casado. Artigo 101. O funcionário efetivo terá direito à licença sem vencimentos quando o cônjuge, também, funcionário, for localizado ex officio em outro local fora dos limites do município ou ainda, quando eleito para o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Parágrafo único. A licença e a localização dependerão de requerimento devidamente instruído. Subseção 7º. Da licença para tratamento de interesses particulares. Artigo 102. Após 2 anos consecutivos de exercício, o funcionário efetivo poderá obter licença, sem vencimentos para tratar de interesses particulares, até o máximo de 4 anos. Parágrafo 1º. Requerida a licença, o funcionário aguardará a decisão em exercício. Parágrafo 2º. Será negada a licença quando inconveniente ao interesse do serviço. Parágrafo 3º. O afastamento do exercício, antes de decidido o pedido, será considerado abandono de cargo. Artigo 103. Não será concedida a licença ao funcionário nomeado, removido ou transferido, antes de assumir o exercício. Artigo 104. A licença de que trata esta subseção não excederá a 4 anos e só poderá ser renovado decorrido o prazo igual, contando do término da anterior. Artigo 105. A autoridade que deferiu a licença poderá cassá-la e determinar que o funcionário reassuma, em 30 dias, o exercício, se o exigir o interesse do serviço. Parágrafo único. Poderá o funcionário desistir da licença e reassumir o exercício em qualquer fase do seu período. Subseção 8º. Da licença-prêmio. Artigo 106. Após cada quinquênio de efetivo e ininterrupto exercício no serviço público municipal ao funcionário que requerer, conceder-se-á a licença-prêmio, de 3 meses, com todos os direitos e vantagens do cargo que estiver ocupando. Parágrafo 1º. Será contado, para efeito desta licença, o tempo de serviço anteriormente prestado como extranumerário do município, desde que não tenha havido solução de continuidade. Parágrafo 2º. Esta licença poderá ser concedida em parcelas não inferiores a 1 mês. Parágrafo 3º. O funcionário deverá aguardar, em exercício, a concessão da licença. Parágrafo 4º. Não prescreve o direito ao gozo da licença-prêmio. Artigo 107. A licença-prêmio não será concedida se o funcionário, em cada quinquênio, houver: primeiro, sofrido pena de suspensão; segundo, faltado ao serviço injustificadamente por mais de 10 dias consecutivos ou não; terceiro, gozado licença A para tratamento de saúde por tempo superior a 120 dias. B para o trato de interesses particulares, por qualquer período. C por afastamento do cônjuge, civil ou militar, por qualquer período. Artigo 108. O funcionário com direito ao gozo de licença-prêmio poderá optar pela substituição deste direito pela gratificação de assiduidade. Parágrafo único. A licença-prêmio não gozada e não feita opção para gratificação, assiduidade, será contada em dobro para efeito de aposentadoria. Artigo 109. Em caso de acumulação legal, o funcionário fará jus à licença-prêmio em relação a cada um dos cargos acumulados. Subseção 9. Da licença para campanha eleitoral. Artigo 110. Ao funcionário que o requerer, dá-se-á licença com vencimentos e vantagens, para a promoção de sua campanha eleitoral, durante o lapso de tempo contado da data de registro da sua candidatura,
perante a Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao da eleição. Parágrafo único. Em se tratando de funcionário que exerça cargo de chefia, direção, fiscalização e arrecadação, seu afastamento, pelo prazo estabelecido neste artigo será obrigatório. Subseção 10. Da licença para desempenho de mandato eleitoral. Artigo 111. O funcionário público municipal investido em mandato eletivo federal ou estadual será considerado licenciado, com o afastamento do exercício de seu cargo, até o término ou renúncia do seu mandato. Parágrafo único. O funcionário eleito vice-prefeito, somente será obrigado a afastar-se do seu cargo quando substituir o prefeito, podendo optar pelos vencimentos sem prejuízo da verba de representação. Artigo 112. O funcionário municipal, no exercício de vereador do município, ficará sujeito às seguintes normas. Primeiro, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo dos subsídios a que faz jus. Segundo, havendo incompatibilidade de horários, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Terceiro, em qualquer caso em que lhe seja exigido afastamento para o exercício do mandato, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Quarto, é vedado ao vereador, no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, ocupar cargo em comissão. Quinto, exceto-se da redação do inciso anterior ao cargo de secretário municipal. Artigo 113. O funcionário ocupante de cargo em comissão será exonerado, com posse no mandato eletivo. Parágrafo único. Se ocupante de cargo em comissão for também titular de um cargo de provimento efetivo, ficará exonerado daquele licenciado deste, na forma prevista nesta subseção. Subseção 11. Do acidente de trabalho e da doença profissional. Artigo 114. O funcionário que sofrer acidente no exercício de suas atribuições, ou que contrair doença profissional, terá direito à licença, com vencimentos integrais. Parágrafo 1º. Será considerado acidente em serviço o que ocorrer em razão do exercício do cargo, ainda que fora da sede do funcionário, ou durante o período de trânsito no deslocamento do trabalho ou para o trabalho. Parágrafo 2º. Equipara-se ao acidente de trabalho, para efeito deste artigo, a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições. Parágrafo 3º. A comprovação do acidente em processo regular, indispensável para a concessão da licença, deverá ser feita no prazo de 08 dias após a comunicação imediata do evento, pelo acidentado, ou pessoa de sua família. Parágrafo 4º. O tratamento do acidentado em serviço correrá por conta dos cofres municipais. Parágrafo 5º. Resultando do evento incapacidade total permanente e irreversível, o funcionário será aposentado com vencimentos integrais. Parágrafo 6º. Entende-se por doença profissional a que tiver como relação de causa e efeito as condições inerentes ao serviço ou fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer rigorosa caracterização. Seção 3ª. Da assistência ao funcionário. Artigo 115. O município promoverá o bem-estar, o aperfeiçoamento físico e condicionamento intelectual e moral dos funcionários e de suas famílias, na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. Com esta finalidade, serão organizados: primeiro, programa de assistência médica, ambulatorial, dentária, farmacêutica, hospitalar e de creches. Segundo, plano de previdência, seguro e assistência jurídica. Terceiro, curso de aperfeiçoamento e especialização profissional. Parágrafo 2º. A lei regulará as condições de organização e funcionamento dos serviços de assistência, referidos neste artigo. Artigo 116. O município estabelecerá em lei ou convênio o regime previdenciário de seus funcionários, sujeito ao presente estatuto. Parágrafo único. Na falta do regime previdenciário, estabelecido em lei ou convênio, o município prestará assistência obrigatória a seus funcionários e dependentes. Seção 4ª. Dos direitos de petição. Artigo 117.
se exercido dentro das normas regulares que rege a sistemática dos recursos, é assegurado ao funcionário requerer, representar, pedir reconsideração e recorrer, observadas ainda as seguintes normas. Primeiro, nenhuma solicitação, qualquer que seja sua forma, poderá ser encaminhado sem conhecimento da autoridade a que o funcionário estiver direta ou indiretamente subordinado. Segundo, o pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferida a decisão e somente será cabível e apreciada se apresentar fatos novos ou novos argumentos. Terceiro, nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado. Quarto, somente caberá recursos quando o pedido de reconsideração for negado, ou não decidido no prazo máximo de 30 dias. Quinto, o recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior de que estiver expedido o ato ou proferido a decisão e, última instância, ao prefeito. Sexto, nenhum recurso poderá ser encaminhado mais de uma vez à mesma autoridade. Parágrafo único. A decisão final do recurso a que se refere este artigo deverá ser datada dentro do prazo máximo de 90 dias, contados da data de seu recebimento pelo protocolo da Prefeitura e, uma vez proferida, será imediatamente publicada. Artigo 118. O direito de recorrer, na esfera administrativa, prescreverá. Primeiro, em 5 anos quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Segundo, em 120 dias, nos demais casos. Parágrafo único. O prazo de prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato designado. Artigo 119. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição de uma só vez, observada a legislação federal sobre a prescrição quinquenal. Artigo 120. É assegurado ao funcionário o direito de vista de processos administrativos em que seja parte,